Fala pessoal, tudo bem com vocês? Max aqui, né? Estamos aqui para a nossa primeira aula de Revit, né? Um Revit intermediário. A gente vai fazer essas plantas. A gente vai criar esse projeto que está aqui na tela, tá? Essa área de lazer com esses itens, tá bom? E primeiramente a gente vai iniciar então aqui as partes iniciais do Revit, né? É o workbook do Revit, né, que a gente vai ver a parte totalmente inicial, beleza? Vou tentar ser o mais objetivo possível, tentar falar pausadamente para vocês irem entender. Então, como é que vai ser dividido esse nosso curso aqui? Ele vai ser dividido por módulos, né? Ele vai ser dividido partes, no caso, né? Aquilo que a gente for achar interessante para cada aula, a gente vai abordando e eu vou repassando para vocês em um grupo ou onde quer que você esteja assistindo, tá? Caso você esteja assistindo e não faça parte do nosso grupo do Instagram, basta você acionar o link que vai estar logo abaixo da onde que você esteja assistindo. Lá no Instagram você vai estar recebendo novidades, bônus, entre outras coisas, tá bom? Então, primeira coisa no Revit, quer dizer, a primeira coisa que você precisa ter, no caso, né, você precisa possuir o Revit, né? E eu aconselho que você tenha o Revit 2019. Por quê? Porque os blocos que a gente vai usar aqui, ele precisa ser compatível. Ai, Max, mas eu não tenho. Tem como eu baixar de forma gratuita? Tem. Só você vai lá no seu navegador. Eu não vou especificar, falar certinho. Existem dezenas de vídeos aí no YouTube que ensina como você consegue baixar a versão gratuita de estudante. Se eu não me engano, ela é válida por 1 ano. Mas caso você tenha aí já no seu computador, facilita, tá bom? Basta você entrar lá no site da Autodesk, certo? Então a primeira coisa que você vai precisar fazer aqui, ó, caso você não tenha, baixar versão 2019, beleza? E vai instalar ele no seu computador, tranquilo? Baixando. Após você ter baixado, né, e você entrar lá no ícone do Revit, vai aparecer essa tela. No caso, não vai ter esses projetos aqui, porque são os últimos projetos que eu abri aqui. Então, o que você vai fazer? Vai estar tudo em branco. E aqui vai ter alguns tipos de projeto. No caso, a gente aqui no escritório, sempre usa uma template. O que é essa template? Essa template, ela já tem todos os blocos, todas as configurações já pré-definidas para a gente usar no projeto. Ou seja, isso agiliza bastante o projeto, para não precisar ficar fazendo as coisas tudo do zero sempre. Vocês vão perceber aqui que inicialmente a gente vai fazer isso tudo do zero para vocês aprenderem. No entanto, aqui como a gente já foi desenvolvendo os projetos durante o tempo, a gente já vai deixando salvo essas configurações para a gente usar sempre que a gente precisa. Isso entra rachuras, texturas, blocos de caixa d'água, blocos de cama, mobiliário, anotações, entre outras coisas. Durante o processo vocês vão percebendo aqui que é super importante. Durante o processo, se vocês quiserem conhecer mais sobre a template que nós usamos aqui no escritório, eu vou deixar aí o link também abaixo. Basta você ir lá e conhecer melhor na nossa página, tá bom? Então, o que normalmente a gente faz? Quando a gente usa uma template, a gente deixa ela salva aqui, ó, né? Eu não vou ensinar esse processo agora, mas eu vou ensinar posteriormente com o decorrer das aulas. Então, a primeira coisa inicial que a gente precisa entender, a gente vai vir aqui, ó, e selecionar modelo de arquitetura, tá bom? Existem outros modelos entre outras áreas, né? Modelo mecânico, estrutural, entre outras coisas. A gente vai, como a gente vai fazer um projeto de arquitetura, a gente vai nesse modelo de arquitetura aqui. Esperar abrir, né? Vou fechar aqui novamente, vou mostrar uma coisa que eu esqueci, pessoal. Pode ser que o seu não tenha esses modelos aqui, então a gente vai vir aqui em novo, ó, certo? Ele vai abrir essas duas opções, a opção de projeto e a opção de modelo de projeto. Essa template que eu falei anteriormente, toda vez que a gente vai realizando um processo novo, a gente quer salvar ela para usar posteriormente, a gente vai e salva modelo de projeto. Como a gente vai fazer um projeto do zero, a gente vai escolher aqui modelo de arquitetura, que é esse mesmo que a gente usaria aqui, tranquilão? Beleza, projeto, ok, ele vai abrir o Revit.
ele já vai vir configurado com as fachadas, né? No caso, com as vistas. Aqui ela está nomeado como vista. Aqui, ó, vai ficar nessas elevações aqui, ó, que vai ficar nessa janela aqui de navegador do projeto. Caso o seu não esteja aqui, você vai fazer o seguinte, e nem essa propriedade, normalmente eu uso essa de propriedades. O que é a propriedade? São as propriedades dos objetos que a gente vai construindo aqui, paredes, janelas, e aqui as propriedades do projeto em si, fachadas, plantas, vão tudo vir para cá. Tabela de quantidade, de quadro de área, tabela de quantidade de orçamento, vai vir tudo aqui. No caso, aqui não tem orçamento, entre outros, porque ele é um projeto virgem. Igual havia falado, no nosso escritório, o que a gente usa tem já todas essas tabelas definidas aqui bonitinho, tá? Pra gente não precisar sempre fazer. Essa questão de tabela a gente não vai entrar aqui, tá? Porque esse aqui é só um curso inicial para intermediário, para você conseguir dar um start legal aí nos projetos, beleza? Então, primeira coisa, vai ter aqui as elevações. Ah, tá, lembrando. Para ativar essas duas abas, a gente vai vir aqui em vista, certo? Vista, a gente vai ver aqui interface de usuário. A gente vai habilitar essas duas opções, navegador do projeto e propriedades. Provavelmente o seu, quando vir, ele vai estar um aqui desse lado e um daqui, ou os dois dos lados. O que a gente faz? Eu vou ativar aqui novamente, navegador e propriedades. O meu, como eu já havia configurado, o Revit tem essa vantagem. Tudo que você faz, normalmente ele já salva no lugar certinho para você usar sempre. Aí no caso você precisa salvar, né? Porque se você sempre for iniciar um projeto, por isso o caso da template, sempre que você for iniciar um projeto, precisa salvar, né? Para não ficar refazendo essas coisas. Provavelmente o seu vai estar do lado aqui. Basta você arrastar aqui, ó, carregar, certo? Você vem aqui e arrasta e coloca onde você quer. Tranquilão? Pessoal, vou fechar isso aqui e vou abrir novamente. Se eu consigo colocar onde estava, né? Beleza, ficou onde eu estava. Você viu, pessoal? Colocar mais embaixo é um pouco mais canseira, mas é a forma que eu gosto de trabalhar. Se você preferir trabalhar tudo maior aqui, né, você pode também aqui alterar os tamanhos, ó. Tanto de um quanto do outro. Esse aqui é o tamanho suficiente que eu preciso. Então, como eu falei, a primeira coisa que vai aparecer são essas elevações aqui, ó. Certo? Tá, como é que eu faço para dar zoom? É a mesma coisa que o AutoCAD. Você enrolando o scroll do mouse aqui, você consegue dar zoom. Se você apertar o scroll, que é esse botão do meio do mouse, segurar e mexer, você consegue dar esse pan aqui. Então aqui, né, as elevações vai ficar todas aqui. Caso não tenha elevação, por exemplo, eu deletei essa elevação e quero colocar mais um, a gente vai vir em vista novamente e vai escolher aqui, ó, elevação. A gente vai selecionar a elevação e vai colocar posicionando onde que a gente quer. Tranquilão? Como a gente já tem as 4 que a gente vai precisar, vai ficar aqui. Então, recapitulando, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a facilidade da template, aprendeu a configurar aqui a questão das janelas de navegação e de propriedades, né? Agora a gente vai aprender aqui, ó, tudo que você for fazer no Revit, ele fica aqui, ó. Tudo que a gente for construir de parte de arquitetura, paredes, portas, janelas, elas vão ficar aqui. Estrutura, aços, sistemas, inserir, por exemplo, a gente vai, daqui a pouco a gente vai aprender a importar lá do AutoCAD a planta do DWG, que a gente vai usar ela como modelo, né, para a gente desenhar por cima dela. Né? Imagem, a gente vai vir aqui por carregar uma família nova. O que são famílias? Famílias no Revit é todos os componentes que você for fazer, tanto de texto quanto de dessas elevações aqui, ó, elementos de fachada, tabelas, é uma família. E a gente, da mesma forma que a gente importa um bloco do AutoCAD, aqui também a gente pode importar um bloco usando aqui esse ImportaCAD. Mas ele é salvo como família. Você vai ver no decorrer aqui, quando a gente for inserindo, você vai ver como é que funciona. Tá bom? Então essa primeira parte aqui a gente viu como é que funciona a área de trabalho do Revit, certo? Uma outra coisa que eu gosto de trabalhar é sempre com duas janelas, uma janela de planta, né, que são as plantas aqui de piso, né, nível 1 e nível 2, a gente vai configurar isso aqui certinho, e eu gosto de trabalhar também com 3D, então fica essas duas aqui. Então eu aperto aqui WD no teclado,
e ele vai subdividir, certo? Aqui vai ficar no 3D, conforme eu vou desenhando, e aqui a planta. Então, a primeira coisa, depois que a gente fez essas configurações básicas, né, você já pode vir aqui no menu Arquivo, já salvar como, colocar o projeto e salvar onde que você quiser ir no seu computador, tá bom? Clicando em projeto, a gente vai vir aqui, por exemplo, vou salvar na área de trabalho e vou escrever aqui, ó, aula 01. Beleza, aqui pode deixar Revit, né? Ou seja, o seu Revit, seu projeto, ele vai salvar na versão do seu Revit. Por exemplo, você vai estar usando o Revit 2014, 2019 que eu recomendado. Se você tentar abrir ele no Revit 2018, não vai abrir. Porém, se você está salvando em 2019, você está salvando o projeto aqui em 2019, quer abrir na versão posterior, aí você consegue. Mas se você for abrir uma versão anterior, não tem como, tá bom? Então, a gente vai salvar aqui aula 1. Né? Beleza. Outra coisa que a gente vai fazer agora, que inicialmente todo projeto a gente vai fazer, é configurar os níveis, né? A altura, a gente aqui no Revit, diferente do AutoCAD e outras ferramentas, a gente pré-define a altura do pé direito, a altura do terreno vai ficar, a altura da cobertura, tudo certinho, né? E eles vão renomeando aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, clicar em uma dessas elevações, né? Caso esteja assim, você vai clicar no maisinho que ela eleva aqui. A gente vai clicar em qualquer uma delas. A gente vai aqui. Ah, tá, outra coisa que eu percebi. Aqui tá 400 milímetros, então a gente vai configurar primeiramente a unidade medida. Basta a gente colocar o N no teclado, né? Mesma coisa que lá no AutoCAD. A gente vai escolher aqui o formato normal, né? A gente pode deixar esse comum, a gente vai mudar para metros, duas casas decimais, símbolo sem nenhum símbolo, né? Porque, por exemplo, as cotas não tem símbolo. Ok. Então tudo aqui automaticamente já fez as alterações, beleza? Que pode deixar da forma do que está aqui. Conforme a gente for trabalhando e ver que precisa fazer algum outro ajuste, basta a gente vir aqui. Então já pega seu caderninho e escreve configurações iniciais de unidade medida, o N no teclado. Dê um OK, vocês vão perceber que vai alterar. Então como que está aqui? O nível 1 está no nível 0 do meu terreno. Coisas básicas de arquitetura. E o nível superior pode ser um pavimento superior, no caso a gente queira, a gente vai fazer isso aqui. Aí, apesar que nossa casa vai ser térreo, a gente vai colocar aqui a altura. Por exemplo, eu quero que minha altura tenha o pé direito de 3.20. Você pode colocar ponto vírgula, tanto faz. Tá vendo que está nível 1? A mesma informação que está aqui é a informação que está aqui, ó. Por que a gente vai alterar os nomes aqui, ó? A gente não quer nível 1. Basta você dar 2 cliques e a gente vai escrever aqui, por exemplo, térreo. A gente dá um Enter. Vai pedir se a gente quer renomear ali, né, lá no nosso navegador de projetos. Ali basta a gente colocar sim. E o nível 2, a gente vai colocar aqui não pavimento superior. A gente vai colocar aqui cobertura. No Enter. Mesma coisa. Caso a gente queira, por exemplo, for fazer um sobrado, a gente queira criar outra linha de nível aqui, basta a gente clicar aqui. Essa é uma das formas, tá? Não existe somente essa forma. A gente pode dar um Ctrl C, um Ctrl V e a gente vai arrastar aqui para cima. Ó. Qualquer lugar ali para cima, ele já vai criar automaticamente o nível. A gente poderia colocar aqui, por exemplo, cobertura e aqui pavimento superior. Tranquilo? Mas como a gente não vai fazer... Ah, tá. Vamos colocar aqui, deixar nível 3. Tá, Max, mas ele não está aparecendo lá. Deveria, né? Deveria. A gente vai selecionar o nível aqui, ó. A gente vai ver, se não me engano, é vista. A gente vai vir aqui em vista de planta, isso. A gente vai selecionar planta de piso. Aí ele vai perguntar qual planta de piso que a gente quer. É exatamente a que ainda não tem, que é o nível 3. A gente dá um OK. Ela vai aparecer ali. A gente poderia renomeá-la novamente? Poderia fazer aquele processo. A gente pode renomear tanto aqui com o botão direito, ó, vir em renomear, por exemplo, cobertura. Cobertura 1. E esse aqui eu vou renomear para pavimento superior.
Já vão perceber que também que nos níveis vão alterando, tá? Então, no nosso projeto aqui, é assim que você faz se você for construir um projeto de arquitetura. Então, por exemplo, você vai construir a parede no térreo, basta dar 2 cliques que o térreo vai aparecer aqui. A gente vai começar inicialmente. Beleza, terminou a planta do térreo, quer construir lá no pavimento superior? Basta dar 2 cliques, ela vai habilitar e você consegue construir por cima. Então, como a gente não vai fazer isso, a gente vai deletar esse daqui e vai renomear esse aqui para cobertura. Beleza? Tá. Então o que eu estou percebendo aqui, ó? A planta do térreo e a planta cobertura. A gente não, como a gente não é um sobrado, não vamos colocar térreo não, vamos colocar planta baixa. Essa planta baixa, eu não quero que ela esteja no nível 0, eu quero que ela esteja no nível 15 centímetros em relação ao nível do terreno. E aqui 3,35, né? E eu vou fazer uma planta aqui com um outro nível um pouquinho mais para baixo, que é a planta do nível mais baixo, que é o nível do terreno, né? Ou seja, para questões de não ter alagamento ou entrar água na nossa edificação, é aconselhável que ela esteja um pouco acima do nível natural do terreno, né? Não estou entendendo porque ela não apareceu aqui, mas tudo bem. A gente pode deletar ela aqui. A gente vai construir, dá um Ctrl C, né? Ctrl V e joga aqui para baixo. E esse nível do terreno aqui, a gente vai colocar no nível 0. Basta vir aqui, clicar nessa bolinha aqui, ó. Deixa eu colocar ela para frente aqui, fica melhor. Eu vou colocar ela bem para baixo aqui e vou voltar isso aqui para cá. Zero. Então vamos entender como que ficou, ó. Ficou o nosso terreno a parte mais baixa do terreno 0, a planta baixa que vai ficar no nível 15 e a cobertura no nível 3,35, que é a parte do nosso pé direito. Beleza? Posso fechar aqui. Tá, Max, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente já vai criar primeiramente as nossas, inserir o arquivo lá do AutoCAD e criar as paredes. Essa vai ser a nossa parte inicial, que vai ser a nossa primeira aula, tá? Aí amanhã, né, se você já vai estar assistindo isso posteriormente, ela provavelmente já vai estar aí disponível para você assistir. Eu já vou estar disponibilizando a outra aula, que é as esquadrias e as outras configurações, beleza? Então como é que eu faço? Relembrando, para colocar o nosso arquivo lá do AutoCAD. Primeiramente, antes disso, você precisa ter um pouco de noção no AutoCAD. Você vai ter que entrar lá no AutoCAD, caso você seja um arquivo, e configurar ele como? Fazer a mesma coisa que você fez com as configurações de unidade de medida aqui, colocar a planta lá em metros. Como? Você vai digitar também o N no teclado, né? E vai dar Enter lá no AutoCAD e vai colocar em metros. Isso provavelmente você já deva saber. Tá? Então vamos aqui em inserir, né, nossa planta, importar, vamos procurá-la. Coloquei ali em projetos, treinamentos, Revit, projeto aula 1. Tá, aqui vai ter umas configurações, ó. Aqui define que o projeto é em DWG. A gente não vai preservar as cores, tá? A gente vai colocar ele em preto e branco, para não confundir com o nosso projeto em Revit. Ou caso você queira colocar uma outra cor lá no AutoCAD, não tem problema. A gente vai deixar todos aqui, a gente vai colocar como metro, e a gente vai colocar manual origem. Por que manual origem? Que é aquele nível 0.0 lá do AutoCAD, que é o nível inicial de projeto. Lá. Para ficar mais fácil da gente achar ele aqui dentro do arquivo, beleza? Colocando isso, a gente vai dar uma abrir. Tá vendo, pessoal? Como eu não configurei certinho, coloquei lá, né, nesse nível original, você viu que ele não apareceu aqui. Então o que, é que eu poderia fazer? Vou dar um zoom aqui, vamos ver. Aí, ó, ele já apareceu.
Ctrl C, deixa eu ver onde que ele tá aqui. Pessoal, você viu que não deu certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no AutoCAD e vou fazer essa configuração junto com vocês, beleza? Que eu acho que eu não fiz ela. Vamos abrir aqui a nossa planta. Beleza. Vamos ver se ela está em Win. De qualquer forma, pessoal, eu vou disponibilizar essa planta já configurada da forma correta para vocês, tá? Para vocês não vai precisar fazer isso aqui. Mas caso vocês se deparem com esse problema em algum momento, vocês vão fazer da mesma forma que eu falei, ó. O N no teclado de unidades. Vai vir aqui colocar em metros. Aqui não precisaria, mas pode já deixar, certo? A gente vai, no caso eu vou deletar essas rachuras aqui, que a gente vai atrapalhar ela lá no Revit. Vou deletar, vou deixar. Tá. Aqui eu posso deixar dessa forma. O que eu vou fazer aqui para não confundir? Eu vou selecionar tudo isso daqui e vou colocar ele uma cor amarela. Porque fica melhor. Vou vir aqui e salvar o objeto. Ah tá, vou colocar nas coordenadas corretas. Vou dar um Ctrl X aqui para recortar. Vou colocar, escrever L no teclado, 0,0 e vou fazer isso daqui. Aqui vai ser aquela origem, manual origem que eu havia falado, ó. Então agora o projeto vai ficar no lugar correto. Fiz assim e vou vir salvar. Depois que eu fiz isso, eu vou abrir o Revit novamente e vou fazer aquele processo. Importar CAD, lá no menu inserir. Vou escolher a planta, metro, manual origem e vai ficar na planta baixa. Que é essa planta baixa. Vou dar um abrir. Vocês vão perceber que agora ela vai ficar da forma correta. Pessoal, deixa eu só fazer uma conferência aqui, né? Deixa eu ver se esse trem aqui está em metro, né? Vou dar uma linha. Ó, continua em milímetros. Então vou dar um zoom reduzindo aqui para ficar no tamanho correto. Vou dar uma escala. Um scale de 0,001, ou seja, eu vou diminuir isso aqui 1000 vezes. Vou apagar essa cota que eu não preciso. Vou dar um Ctrl X novamente, L 0,0 para achar a origem. Então a nossa origem vai ser bem aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Vamos conferir se agora tem. Eu preciso que isso daqui, ó, tenha 9,8 metros, que é a largura do nosso terreno. Line. Isso, 9,95 eu peguei a parede externa, né? Então agora tá certo. Vou vir aqui e vou salvar novamente. Agora tá com a configuração certa. Por que, Max, ficou com essa configuração errada? Porque quando eu fui exportar, eu não coloquei em metro. Provavelmente eu deixei em milímetros, por isso que deu esse problema. Tá? Eu vou vir aqui e vou deletar novamente isso daqui. Agora eu vou fazer o processo novamente. Agora eu imagino que vai dar certo. Beleza? Abrir. Coloquei. Agora ficou certo. Por que eu sei que ficou certo? Porque ele ficou certinho aqui dentro. Porque dependendo do tamanho do projeto, isso aqui já está pré-definido com a distância correta que eu preciso fazer os projetos. Beleza? Como é que eu faço para ter certeza? A gente pode vir aqui em anotar. Selecionar essa cota alinhada aqui. A gente vai selecionar essa parede e vir para cá. Tá o tamanho correto. Beleza? Então aqui está a nossa planta baixa, certo? Então, pessoal, depois que a gente inseriu aqui, a gente vai começar a configurar as nossas paredes, tá? A gente já fez certinho todas as configurações necessárias. A gente vai vir aqui em arquitetura, vai selecionar esse arquivo parede, vai vir aqui e vai ter algumas paredes já pré-definidas genericamente aqui no AutoCAD. A template já vem com todas as paredes com as medidas corretas, com as configurações para espessura de reboco, de concreto, de chapisco, tudinho já certinho para ficar bem melhor definido lá na nossa planilha de orçamento.
Aqui eu vou ensinar para vocês como é que fazem, como é que faz nessa aula aqui, tá? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é selecionar uma parede modelo. Aqui eu não tenho uma parede de 15 centímetros, que é a parede que normalmente a gente usa em projetos de arquitetura. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher essa genérica de 20 aqui, normal. Tá vendo que aqui tem as informações dela, ó. Se eu vir aqui, por exemplo, eu vou fazer essa parte interna aqui do nosso projeto. Como é que eu faço? Vocês vão perceber que ela vai selecionar com alguns locais que eu posso iniciar a construção da parede, que ela vai ficar aqui, ó. Aqui vai falar o tamanho máximo que eu quero. Aqui, se eu quero colocar ela na linha central, começar na linha externa da parede ou na linha interna. Eu vou botar a linha interna aqui, tá? Eu quero que ela fique em cadeia, ou seja, fiz, cliquei, eu posso já continuar e fazer outra parede, tá bom? Eu preciso só ter certeza onde que eu vou estar construindo, se é na planta baixa, ó. É na planta baixa. Se eu selecionar aqui, eu poderia selecionar, por exemplo, o pavimento superior ou o terreno, mas como eu quero exatamente no terreno, ou seja, eu quero que ele esteja a 15 centímetros em relação à nossa planta baixa. Eu vou colocar aqui a altura do deslocamento, qual que é a altura que eu quero que essa parede tenha. Se você colocar não conectado, você pode colocar e digitar o valor da altura que você quer. Como eu já configurei sim a nossa altura da nossa cobertura, eu vou selecionar aqui a cobertura e dou um aplicar. Ou seja, a nossa parede vai ficar com 3,35. Então basta eu vir aqui e selecionar. Vocês vão perceber que ela está definindo onde a parede está construindo. No caso, ela está construindo do lado errado da nossa parede, certo? Eu vou apertar a tecla espaço aqui no teclado, ela vai endireitar. Eu vou vir aqui e vou levar até onde eu preciso. Vou levar até no canto aqui da parede. Eu vou vir aqui, ó, nessa aba de estilos aqui, ó, que aqui nós definimos a escala que eu quero o projeto. Então isso é bom, interessante, já você definir mais ou menos a escala que você quer fazer seu projeto para não ficar um tamanho que não venha acabar numa prancha de plotagem, tá? Vou colocar aqui um para 50. Aqui eu vou colocar, aqui tem vários estilos, né? Linha oculta é o que tá. Linha sombreada que você consegue ver a parte interna da parede, certo? Então vou selecionar isso daqui e vou deixar como sombreado. Vocês vão perceber que não tem cor. Eu vou definir uma cor para a parede para conseguir diferenciar do restante do projeto. Eu vou clicar, já vou fazer todas as configurações necessárias. Cliquei, porque ela está como 20, né? Vou vir aqui em editar tipo e vou editar essa parede 20. Porém, eu quero manter essa de 20. Para caso em algum momento eu queira usar essa de 20, eu vou vir aqui em duplicar, vou duplicar todas as configurações. Eu vou escrever isso daqui, ó. Parede básica. Não, vou colocar parede detalhada. O que seria a parede básica? Seria uma parede sem informações de reboco, chapisco, pintura, entre outras coisas. Mas como eu vou querer uma parede detalhada, vou escrever parede detalhada de 15 centímetros ou 150 milímetros. Cliquei, dou um OK. Aqui vem ter toda a estrutura, tá? Preenchimento da cor da escala, pode deixar isso daqui, que isso aqui não vai interferir em nada. A gente vai vir aqui selecionar a rugosidade, a gente pode colocar aqui como 6, que é a espessura da linha, certo? A template já vem com todas essas configurações, tá bom? Só relembrando vocês. A gente vai vir aqui então editar, que vai editar toda a estrutura. Aqui tá todas as camadas que a nossa parede tem. A gente vai alterar isso daqui para a gente vai configurar o tijolo e reboco por enquanto só, tá? Então eu vou colocar aqui uma parede, o tijolo estrutural ou um tijolo de alvenaria cerâmico. Eu vou definir como ele tendo 11 centímetros e o reboco do lado interno e o reboco do lado externo de 2 centímetros. Só isso aqui não é um fato correto, tá? Vocês vão ver as dimensões e faz da forma que você acha correta. É só uma forma didática. Vou botar 11 centímetros e vou selecionar aqui o tipo de estrutura que eu quero. No caso, vou procurar aqui tijolo. Selecionar nesse botãozinho aqui. Aqui eu vou colocar tijolo. Espero que já tenha aqui, ó. Tijolo comum.
Aqui eu vou selecionar o tipo, né? Aqui que eu vou definir as cores, ó. Vamos lá, conforme eu quero que apareça assim, na planta de superfície. Eu vou alterar isso daqui. Isso aqui em corte, tá bom? Vou deixar aqui, vou colocar preenchimento sólido. Vou colocar uma cor cinza. Ok. Aqui eu vou fazer diferente. Eu vou colocar cor 220. Um cinzinha bem clarinho. Que isso vai interferir na hora da gente fazer o corte também. 220 eu vou colocar todos esses aqui como 220. Vocês vão perceber que aqui vamos definindo a cor, ó. 220, ok. E vai fazer isso com todos. Vou colocar sólido também. Vamos ver como é que vai ficar aqui, a princípio. Então, pessoal, vamos ver como é que ficou aqui, certo? Vamos dar um OK. Vamos dar um OK novamente. Vocês vão perceber que ela ficou com... Deixa eu... falta as espessuras das outras coisas, né? Então, vou selecionar novamente. Vou vir em editar. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar isso daqui cinza. Vamos ver. Editar tipo. Editar. Tijolo comum. Eu vou selecionar nenhum e vou botar 220, porque eu não quero que apareça aquela achura lá na parede. Aparência, beleza? Isso aqui a gente não precisa ver, isso aqui é questão de renderização, isso aqui a gente pode ver em outro momento, né? Vamos ver como é que vai ficar. Então, pessoal, a gente estava mudando as cores aqui da parede porque a gente estava configurando aqui na parte de 3D e não aqui na parte da planta baixa. Então a gente vai vir aqui, ó, vai colocar aqui, deixar a resolução baixa e vai vir aqui e colocar sombreado. Agora vocês vão perceber que vão alterar a cor. Agora que a gente conseguiu resolver essa questão aqui da cor da parede, para a gente conseguir diferenciar do restante do projeto, a gente vai fazer o seguinte, vai clicar novamente, editar e colocar as outras especificações. Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, ó, inserir 1, inserir 2. Aqui é nosso tijolo, então eu preciso jogar o reboco tanto para a parte de baixo da parede, que é a parte interna da parede, e o outro para a parte externa, né? Basta vir aqui e colocar abaixo, ele vai vir aqui agora certinho, ó. Fazer novamente, inserir, tijolo, a gente vai jogar esse aqui para baixo, né? Aqui tá colocando, ó, limite do núcleo da parede, né? E tá, tudo bem. Beleza, agora como é que a gente faz também, no mesmo processo do tijolo, a gente vai selecionar a categoria aqui, ó. E vai colocar, ver se a gente tem reboco aqui. Reboco. No caso, nessa template original do AutoCAD não tem, então a gente vai criar um material fictício. Ver se tem cimento. A gente pode colocar aqui, ó. A gente vai duplicar esse concreto aqui, ó. A gente vai botão direito do mouse, duplicar, ele vai aparecer. A gente vai colocar aqui como reboco. A gente vai copiar as informações, beleza? Então a gente criou agora o nosso reboco. Basta pesquisar aqui. Clicou, a gente não vai alterar cores, que não há necessidade, e a gente vai colocar aplicar. Dá um OK, dá um OK. A gente tem um reboco aqui, a gente vai dimensionar ele com 2 centímetros, e a gente vai escolher esse aqui e vai colocar o reboco também. Ele já está aqui, né? Dá um OK aqui. Lembrar de colocar
2 centímetros também e dá um ok. Beleza, agora nossa parede está com 15 centímetros de largura, dá um aplicar. Então pessoal, aqui a gente vai conseguir ver que está na dimensão 15 centímetros correto, conforme está o projeto DWG. Beleza? Então, vamos fazer mais uma vez aqui, terminar de fazer ao redor aqui da casa, tá? Aí vocês fazem e vão praticando, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, eu vou deixar o e-mail aí para vocês, tá bom? Vocês vão mandar informações com as dúvidas. Por quê? Porque essas pessoas que me mandarem essas informações para o e-mail, eu vou colocar num grupo selecionado lá dentro também do Telegram, né? Onde a gente vai poder trocar ideias, tá? E eu vou poder fazer vídeos e sanar esses vídeos de vocês. Beleza? Então vamos continuar as paredes aqui. A gente vai vir em parede e vai selecionar aquela parede que a gente fez, tá bom? Vamos procurar uma parede de 150 milímetros. Parede detalhada 150 milímetros. Cliquei, arrastei e coloquei. Vou vir daqui, ó, cliquei, né? Espaço, tecla espaço do teclado e vou vir fechar ela aqui. Vou vir aqui, cliquei, tecla do espaço. Por que tecla do espaço? Porque está saindo fora de onde que eu preciso. Cliquei aqui, cliquei aqui. Max, por que você está deixando esses espaços aqui? Porque as paredes elas não podem ficar com dentes, né? Assim, com emendas, né? Elas precisam ficar juntinhas. Então, como é que eu faço para juntar essas paredes após elas ficarem dessa forma? A gente vai vir aqui, ó, vai clicar na parede, vai ter esse aparar ou estender. A gente vai clicar nele, selecionar uma das paredes, selecionar outra parede. Seleciona uma parede, seleciona outra parede. Seleciona uma parede, seleciona outra parede. Beleza? Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula. O que eu quero que vocês façam? Que vocês deem continuidade aqui no projeto. Inserir parede e aparar parede. Vou fazer só mais uma vez aqui para vocês fixarem. Cliquei, parede, selecionei, vejo se ela está indo no lugar correto. Caso não esteja do lado correto, eu coloco o botão, a tecla espaço. Venho, vou até lá na frente. Coloquei, vou vir aqui, cliquei, fechei. Essa aqui da mesma forma. Coloquei, fechei. Essa aqui já parou automaticamente. Beleza? Ah, Max, mas está fechando as esquadrias aqui, não tem problema. Depois, aqui no diferente do AutoCAD, aqui no Revit a gente consegue colocar e ela já faz o espaçamento onde que vai ficar certinho. Vocês vão ver no decorrer das próximas aulas, beleza? Então eu preciso que vocês façam agora, ó. Vocês vão fazer o fechamento aqui lateral para mim, tá bom? Até essa linha aqui, ó. Aí que vocês vão fazer? Vocês vão colocar, selecionar a mesma parede, vai vir aqui, ó, no menu propriedades e vai definir a altura. Vou fazer o primeiro muro aqui, que vocês fazem da mesma forma. Vou clicar a parede, vou vir aqui na propriedades e vou definir a altura do muro. Tá vendo que aqui estava definir cobertura? Agora eu vou colocar não conectado e vou colocar a nossa parede com altura de 2,40. Dou Enter. Agora eu vou vir aqui, coloquei e coloquei. Ficou com aquele dente, né? Vem aqui e seleciona parar. Ai, mas como é que eu vou saber se essas paredes estão da altura correta? Por isso que eu sempre deixo o 3D aqui do lado, gente, ó. Deixa eu dar um Z aqui de zoom para aparecer o projeto. Toda vez que o projeto sumir da sua tela, basta você clicar, digitar Z e Enter, tá bom? Que vocês vão perceber que está da altura correta, ó. Como é que eu faço para rotacionar assim para ver, ó? Da mesma forma que na planta baixa, eu apertando o scroll do mouse, eu dou pan. Eu rodando, eu dou zoom. E se eu apertar o Shift e segurar aqui do teclado e fazer isso aqui, ó, segurando o scroll, apertando o scroll, no caso, eu consigo rotacionar. Vocês vão perceber que as alturas estão diferentes, porque essa parede que é o muro é mais baixo que esse. Tá bom, pessoal? Então, na nossa primeira aula vai ficar assim. Então eu aguardo vocês nas próximas aulas para a gente dar continuidade. A gente vai colocar as esquadrias
e definir piso e laje e ver aquilo que dá mais para fazer durante as aulas, tá? Conforme eu falado, a gente vai dividir em módulos e por assuntos relacionados, tá bom? E lembrando, eu vou deixar logo aí abaixo um link para vocês conhecerem a template, para a gente não precisar ficar fazendo esse processo toda vez. E isso não vai servir só agora, caso vocês já queiram ficar com elas, mas vai servir para o resto da vida de vocês projetualmente, tá bom? Porque, cara, ajuda bastante a reduzir um tempão aqui. Vocês viram dificuldade, o tempo que leva para configurar coisinha por coisinha. Pensa, configurar parede, ter que configurar janela, ter que configurar piso todas as vezes, né? Perde tempo. E a função do Revit, que é uma função BIM, né? É justamente pular esses processos, pular essas etapas, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula.